Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Vale FM. É um prazer aí estar conversando com vocês aí logo pelo início da manhã. Pois bem, nós estamos aí já há algum tempo conversando sobre isso internamente, né? E isso é um problema não só das universidades, mas também das empresas. E aí a provocação do nosso diretor aí aconteceu antes e depois veio a provocação da nossa reitora para que a UFSM, assim como outras universidades fizeram, desenvolvesse o seu guia de uso ético e responsável da inteligência artificial. E aí a gente já vem aí formulando há algum tempo um grupo de trabalho para a elaboração desse guia, né? Esse grupo de trabalho hoje contém alguns professores da sede e de outros campi da UFSM, não só aqui de Cachoeira do Sul, e conta também com técnicos administrativos, porque a ideia é que esse guia, né, tenha como público-alvo toda a nossa comunidade acadêmica, então docentes, discentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados. Então a gente está aí tentando encaixar dentro desse quebra-cabeça aí para que isso consiga ser benéfico para todas as partes, né? Para que haja um respaldo para os alunos, haja um respaldo para os docentes, para todos envolvidos aí dentro da universidade, para todos os colaboradores também. Bom dia, professor. Aqui é Bom Cristiano dia. Lima, o Limão. Eu gostaria de saber se já era esperada. Claro que houve uma prospecção, né, intensa na decisão de qual seria o próximo novo curso, muito bem recebido pela comunidade, mas pelo que eu tive me informando, o processo seletivo seriado teve uma procura disparada na frente dos demais. O curso que envolve essa tecnologia de inteligência artificial, que é algo que hoje em dia todas as profissões, né, não conseguem não usar, não conseguem mais atuar sem ela. Bom dia, Cristiano. Não, a gente já estava com a ideia de criação de um curso de computação, né? Essa era a ideia dos bastidores. Eu, a professora Aline, que é aqui do campus também, o professor Gabriel, que atuava aqui também. Então, a gente tinha essa ideia de um curso de computação. E aí, conversando, foi que a gente chegou nessa ideia de um curso voltado mais à área de inteligência artificial, né? Dada principalmente a demanda do mercado por essa mão de obra específica. E aí as coisas avançaram e no meio do caminho começaram a aparecer essas surpresas já, né? A gente sabe que a UFG, acho que no ano passado, teve como curso mais buscado o curso de inteligência artificial, superando medicina, então é algo muito surpreendente, né? E aí nós fomos nos animando, né? Quando a gente fez um processo seletivo extraordinário no ano passado, a nossa densidade foi de 6 estudantes por vaga. Então já foi uma procura bem interessante, perto do que havia Quantas vagas são acontecido aqui mesmo? anteriormente. Né? Quantas vagas são? O senhor pode. São 40 vagas anuais, né? Um curso noturno com 40 vagas anuais. Professor, bom dia, Tomás. Essa Um dia. questão envolvendo inteligência artificial, até mesmo a internet por si só, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, isso aí é algo muito importante que se tenha um código, porque os nossos futuros profissionais, estudantes, aí vão para a internet e ficam copiando e colando né, os textos de trabalhos escolares, a pesquisa, acabam não fazendo a pesquisa de forma adequada, enfim. Isso também poderia entrar nesse manual de ética que a UFSM pensa em organizar? Sim, sim, isso com certeza faz parte, né? Uma das discussões, inclusive, se você, por exemplo, né, a gente pede para que o aluno elabore um texto. Esse aluno vai lá e pede para que a inteligência artificial elabore o texto. Isso é plágio? Isso é uma pergunta interessante. Na prática né? Porque ele está copiando de um terceiro, e esse terceiro copiou de outros terceiros, porque a inteligência artificial ela não aprende sozinha. Ela aprende com base em conteúdo disponível na internet e conteúdo disponível para treinamento. Então ela leu conteúdo de jornais, de livros, de artigos, e é com base nisso que essa inteligência ela consegue formular aquele texto. Então na prática aquilo é um plágio. Então, todas essas discussões vão sim fazer parte desse nosso guia, né? Já existe hoje, né, a legislação que cobre essa questão do plágio,
mas não se trata especificamente do uso da IA dentro disso. Então, isso é uma discussão válida de como encaixar essas coisas, né? Até para que o professor possa se defender nesses momentos, né? Porque se vocês observarem, vocês devem enxergar cotidianamente esses textos de IA, a gente lendo consegue perceber muitas vezes que ele foi gerado por uma IA, que não foi um humano que escreveu, né? Existem alguns vícios ali dentro que indicam que foi uma inteligência artificial que criou aquele texto. Então, a gente pode, digamos que, perceber que foi gerado por uma IA, mas a gente não tem como ter certeza. Mas isso é um assunto longuíssimo, né? Professor Adriano, é verdade a informação ou a afirmação de que a inteligência artificial tem a tendência de satisfazer a vontade do perguntador, ou seja, conforme a gente pergunta, ele formula um texto que ele estima que é o que nós queremos ler ou ouvir? Com toda certeza, né? Hoje as pessoas levam como certeza absoluta a resposta da inteligência artificial, mas a verdade é que ela foi criada para nunca deixar o usuário sem resposta. Então, se a inteligência artificial não tiver a resposta, ela vai criar a resposta justamente para satisfazer o usuário. Então, esse é um grande problema que nós temos. E as pessoas levam como se levava a busca do Google antigamente, né? A gente, vou buscar no Google aqui. Aí acha uma página da internet, sei lá, por uma doença, né? Aí colocava os sintomas no Google e aí, através dos sintomas, chegava uma página que falava de saúde, muitas vezes uma página que era abastecida por um médico, por alguém que realmente entendia do assunto. Hoje não, as pessoas jogam, né? Estou generalizando, né? Mas muitas pessoas jogam, né? Num chat GPT, Gemini ou outro LLM como esse, e dali trazem aquela informação, levam aquela informação como se fosse uma verdade absoluta, e não é, né? Se essa rede neural não tiver a resposta, ela vai criar. Então, a gente vai depois se abastecer de uma mentira como se fosse verdade. E é exatamente isso. Nesse prisma, eu tenho o registro nos quadros da OAB desde 2013, mas sempre, até por uma questão de que é difícil migrar de profissão, eu comecei a atuar mesmo na época da pandemia, mais forte. Já vinha começando desde 2019, mas o fato é que eu sou advogado generalista, até porque, como eu disse, repetindo, mudar de profissão, depois de ser jornalista há mais de 20 anos, editor gráfico, enfim. Eu me lembro que um professor meu lá no Ensinos, há muitos anos atrás, disse que se o sujeito é jovem, ou ele tem um pai que tem um grande escritório e já herda ali um monte de inventários, ou ele vai bem jovem buscar um escritório de grande porte para começar como treinei e subindo. Eu, no meu caso, fui deixar a vida me levar, mais ou menos. Então, o que aparece eu vou migrando. Estou indo muito para a área do penal também. O direito do trabalho eu já sabia, tinha uma noção boa, mas família também. O que dizia? Se o sujeito está devendo pensão alimentícia, ele pode ser acionado por constrição da liberdade de ir e vir ou patrimonial. E eu botei na IA para ver se de repente tinha mudado alguma coisa, porque já fazia muito tempo também uma lambada daquelas. O professor Selba deve estar indignado comigo, ele que é juiz do trabalho, porque ele disse que novas jurisprudências admitiam, sim, que pedisse os dois, mas na verdade não, ou é um ou é outro, ou é constrição patrimonial ou da liberdade de ir e vir, leia-se cadeia. E aí, poxa, comecei a filtrar mais, aí eu vi que tem inteligências, bancos que são alimentados por juristas, aí tu tem que pagar, uma coisa mais confiável. E vi na televisão, que me deixou mais perplexo, foi que os jovens, dessa faixa de 10, 11, 12, 13 anos, usam como amigos a inteligência artificial dos seus relacionamentos interpessoais, conselheiros emotivos. Aí eu realmente vejo que é importante um debate ético, porque a inteligência tem essa tendência a dizer aquilo que o sujeito quer ouvir. Nem sempre é o que é mais conveniente, né? Ou correto. Professor Adriano, quem cursa ciência de dados e inteligência artificial, além, obviamente, da ética profissional, ele aprende exatamente a fazer o quê? Bom, em geral, cursos de computação, né, já dão uma formação básica de desenvolvedor de sistemas, né? E a maior parte deles já acaba formando indiretamente, porque isso faz parte ali do núcleo de quase todos os cursos de computação. Então,
Isso já, por si só, já é garantido assim, dentro da formação, né? Aí depois a gente entra em contextos específicos. Hoje a gente usa muitas inteligências artificiais e lá por trás disso existe um projeto, um porquê de cada camada, um porquê de cada item lá que faz com que aquela rede funcione. Então o aluno aprende a projetar essas redes, que é algo que não se aprendia em nenhum curso anteriormente, né? Hoje talvez só para dar um exemplo assim para vocês, talvez o curso que mais tem inteligência artificial dentro dele seja o curso de ciência da computação. E o curso de ciência da computação que eu fiz tinha uma única disciplina de inteligência artificial e uma de aprendizagem de máquina. Então, na prática, meio que tinha duas disciplinas. E aí, hoje, a gente tem um curso totalmente voltado para isso, para a construção dessas redes neurais. A gente tem a parte de texto, a gente tem a parte de imagens, geração de imagens, reconhecimento em imagens, leitura de texto, geração de texto. Hoje dá para misturar as duas coisas também, então ter um resultado multimodal, entregando texto e imagem, né? Então, sei lá, a gente pode, por exemplo, colocar uma imagem de si hoje numa rede neural e explicar para ela o que a gente quer que ela mude naquela imagem nossa. E ela vai mudar, por exemplo, eu quero que coloque um óculos. E ela vai me devolver uma imagem, a mesma imagem, mas utilizando um óculos. Aí eu peço para mudar o óculos, muda o óculos de novo, né? Então, essas coisas estão mudando. Então, projetar isso, né? O aluno não vai ser um usuário disso, da tecnologia. E não só um desenvolvedor. É um desenvolvedor que também projeta redes neurais, né? No Brasil inteiro, inclusive em Cachoeira do Sul, foi a febre do Brad Pitt. Ontem, né? Não sei se o professor tomou conhecimento. Sim. Bom, eu fico pensando, professor Adriano, nós tivemos recentemente, né, em alguns países do mundo, né, e também no Brasil, em alguns espaços, a proibição do uso do celular em sala de aula, porque era para prevenir essa utilização de ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial, além da própria distração, né, das mídias sociais ali, por parte dos alunos. Será que no futuro os professores, professoras do ensino fundamental e médio não vão ter que proibir o uso da inteligência artificial? Eu acho que não é uma questão de proibição, acho que é errada a proibição, acho que está mais por trás do uso responsável, né? Em como determinarmos esse uso responsável e estabelecermos limites. E é justamente a ideia do nosso guia, né? A proibição eu enxergo como algo totalmente errado, porque ela também serve para dar ideias, né? Então, mudou a forma como a gente faz as coisas. E vai mudar, não é só esse passo, nós teremos outros passos no futuro e cada vez vai avançar mais. E a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode tratar isso como se fosse algo errado. É algo que pode nos ajudar, por exemplo, nos projetos na universidade, os nossos alunos podem tirar dali ideias, né? Por que não tirar ideias, sugestões e tudo mais? Porque limitar o uso, proibir... Por exemplo, eu vou dar um caso onde eu proíbo. Caso de prova. Porque se o meu aluno entregar a minha questão de prova para uma rede neural dessas, ela vai resolver em segundos. E aí acabou perdendo, né? Porque aquilo é uma ferramenta de aprendizado também, né? A medição do aprendizado do aluno, e ali tem um aprendizado quando ele faz a prova. Se ele utilizar a rede neural para resolver aquela prova, na prática não tem aprendizado nenhum. Então é meio que eu fingindo que estou ensinando e ele fingindo que está aprendendo. Por isso, eu, por exemplo, proíbo totalmente celular e computador, acesso à internet, né, durante as provas. Mas é uma excelente ferramenta de estudo, né? O aluno pode buscar. Hein, professor, da forma com que a coisa caminha, hoje, dos dados bibliográficos, quando fazemos trabalhos, temos que citar ali os livros, as fontes consultadas, já é possível colocar ali os sites onde se retirou determinadas informações. Daqui a pouco tem que começar a colocar também a IA. Se tem capítulo tal, é da IA. Exatamente. A I3E, que é uma das empresas que mais publica artigos científicos da área de engenharia, ela já está tentando introduzir isso com a ideia de que você diga o que foi produzido pela IA, né? Então, eu acho que com o passar do tempo a gente vai achar uma forma de se adaptar a isso.
porque existem trabalhos que não necessariamente que são dispendiosos, única e exclusivamente dispendiosos, a gente fica ali perdendo um tempo fazendo aquilo, não tem aprendizado, não tem objetivo naquilo. Vou dar um exemplo, ó. Antes, e a gente ainda faz isso, eu preciso buscar artigo científico de um determinado assunto. Eu vou lá e pesquiso na internet, vou atrás. Hoje, nós temos uma rede neural que busca os artigos científicos que tratam de um determinado assunto para a gente. Então, automatiza todo esse processo de busca, onde a gente gastaria horas e horas e horas. Não evita, não elimina que se tenha que fazer uma avaliação complementar, né, buscando em sites para ter certeza que aquilo está correto, porque a gente tem que complementar para ter certeza que está correto. Mas já adianta muito, né, esse processo de busca que antes era somente nós ali buscando, e aí um trabalho que levava 3 dias, hoje a gente consegue resolver aí em um dia ou menos. Eu comparo errado, professor Adriano, mas seria mais ou menos um falso dilema entre usar o robô numa indústria ou a força física do homem. Com certeza. Não, assim, quando é uma visão minha, né, óbvio, mas quando você coloca o robô na indústria, você tira o trabalhador dali, né? Mas, ao mesmo tempo, você cria um novo posto de trabalho que é quem vai dar manutenção e cuidar da operação do robô. Então, muda a forma como nós fazemos as coisas só. Né? Pelo menos essa é a minha visão. É como programação, né? Essas redes, elas são capazes de gerar programas. Elas geram programas prontos, muito bons, sabe? Tal qual um programador faria. E a gente tira dali e funciona. Mas ela não elimina o programador para verificar se aquilo está correto, se tem tudo que realmente precisa. Então muda a forma como nós fazemos, mas não elimina. Então é mais por aí. E esse desemprego estrutural, Toné, que tem formação em sociologia, sabe muito bem que a tendência é gerar diminuição da carga de trabalho para as pessoas terem mais tempo de lazer, e o lazer também vai gerar economia, bem como a jornada de 5 dias. E tem como usar a inteligência artificial, sim. Na engenharia, eu uso o caso do meu filho, que estuda na UFSM, faz engenharia ambiental, ele me disse a mesma coisa que o professor acabou de falar. Tem alguns trabalhos que são extenuantes, que agiliza bastante. Não é falsidade ideológica, mas usa inteligência artificial de uma maneira lícita, digamos assim, como um apoio para ele evitar um trabalho sísifo, já facilita a pesquisa. Professor, esse código de ética vai ser criado ao longo deste ano, já para ser implementado neste ano? Como é que vai ser? Neste momento, né, nós já identificamos alguns pontos que precisam ser debatidos, os principais pontos. E aí nós temos profissionais de diferentes áreas, educação, direito, computação, né, envolvidos dentro desse grupo de trabalho, e a gente meio que distribuiu algumas tarefas. Então, em paralelo a este formulário, o nosso grupo de trabalho ele já vem trabalhando nesses temas. Então, o que a gente tem certeza que deve entrar ali, a gente já está tentando pesquisar, entender. Quando sair o resultado do formulário, a ideia é que daí sim a gente reúna as informações do formulário e tudo que nós já temos, para correr atrás da elaboração do guia. Mas não é durante o ano todo, não. A ideia é que se faça aí, antes do meio do ano, com certeza. Professor Adriano, encaminhando o final da nossa entrevista, que renovamos aqui o agradecimento da sua gentileza conosco, como é que nós estamos para o vestibular da UFSM amanhã? Pois bem, isso é uma informação importante, né? Recentemente mudaram o local de aplicação da prova do processo seletivo seriado, né? Antes eles estavam indicando que seria aqui no campus, aqui né, da UFSM, e vai ser no Colégio Rio Branco. Isso é uma informação aí bem importante, não sei se o professor Anderson já tinha repassado. Estamos esperando mais de 1.000 participantes aí, uma grande quantidade de pessoas vai vir para a cidade aí para fazer o vestibular e o processo seletivo seriado. Então não vamos ter uma movimentação grande, né? Eu soube que são mais de 700 candidatos de fora da cidade, por aí, não sei. Não sei se esse número está correto. É um número significativo, né? É claro que envolve os outros cursos, né? Inclusive da sede, né? Então pessoas vêm de Porto Alegre, por exemplo, para fazer o vestibular de medicina. Então acontece isso, né? Não são pessoas que estão fazendo única e exclusivamente para os cursos de Cachoeira. Mas só para ficar claro, no Rio Branco, então, é só o PSS.
E isso, processo seletivo seriado. Na verdade, eu peço para que quem está inscrito olhe as redes sociais da universidade, né? Porque as alterações saem, então a minha recomendação é que se Não gera faça ali. confusão. Tá certo. Professor Adriano Quilhão de Oliveira, coordenador do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do campus da UFSM de Cachoeira do Sul, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço e aí permanecemos sempre à disposição aí para futuras colaborações. Contem conosco, viu? É um prazer. Ok.